Vamos lá, gente. Agora falando para os ouvintes de São Paulo, dia de paralisação de trabalhadores aqui no estado, impacto grande no transporte público e em outros serviços, grande no sentido de amplitude, mas muita gente conseguiu se programar antes, porque a gente está falando dessa paralisação desde quinta-feira, pelo menos, da semana passada. Elaine Freires, desde cedinho por aqui, trazendo a atualização para os nossos ouvintes e movimentando toda a nossa equipe nas ruas de São Paulo, acompanhando essa manhã na capital paulista. Elaine, conte tudo aqui para os nossos ouvintes. Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Carla, é uma paralisação parcial, né? Porque a gente já tem a retomada de várias linhas em funcionamento. A única que está totalmente fechada é a linha 15 Prata. Linha 1 azul funcionando entre Tiradentes e Ana Rosa. Linha 2 verde do metrô, entre Alto do Ipiranga até Clínicas. Linha 3 vermelha, já em funcionamento entre Bresser até Santa Cecília. Em relação a CPTM, linha 7 Rubi funcionando entre Luz e Caieiras, com intervalos maiores, 8 minutos. Linha 10 Turquesa também permanece fechada, então uma linha do metrô fechada, a linha 15 Prata, e da CPTM é a linha 10 Turquesa, que não funciona de jeito nenhum. Linha 11 Coral, funcionamento entre Luz até Guaianazes, com intervalos de 6 minutos. Linha 12 Safira, funcionamento integral, 8 minutos de intervalo, e a linha 13 Jade com funcionamento de 30 minutos de intervalo. Então a gente está acompanhando essa situação desde as primeiras horas da manhã com a paralisação, lembrando, rodízio municipal de veículos suspenso ao longo de todo o dia. Porém, as demais restrições continuam em vigor. E a gente vai dar um giro com a nossa reportagem. Vamos para o terminal Jabaquara, na zona sul da capital, onde está a repórter Karine Roma, acompanhando a situação de quem precisa do transporte público nessa região. Qual a situação de momento, Karine? Bom dia, Elaine. Bom dia aos ouvintes. Eu estou aqui no terminal Jabaquara, bem no ponto de ônibus. Quando eu cheguei por volta de 5 da manhã, a movimentação estava intensa aqui, porém, com o passar do tempo e os ônibus passando também, começou a dar uma diminuída no fluxo de pessoas que estavam nessa região. Agora, aumentou de novo. Porém, como a gente já relatou aqui na reportagem, os ônibus estão passando com uma determinada frequência e as pessoas estão conseguindo pegar, mas eles estão lotados, eles estão cheios. Então, muitas pessoas elas acabam ficando e preferindo pegar um outro ônibus depois. Conversei aqui com alguns comerciantes na região, conversei com a Hélia. A Hélia me falou que o movimento para ela está um pouco menor, porque as pessoas que estão aqui, elas não sabiam da greve, então elas estão desesperadas tentando arrumar um outro jeito de conseguir um transporte, seja por carro de aplicativo ou seja por táxi. Olha, já faz muitos anos que eu trabalho aqui. Deve ter uns 20 anos, mais ou menos. Hoje não, porque eles anunciaram, né? Não pegaram ninguém, né? De surpresa. A maioria já estava sabendo, né? Então, por isso que tá assim. Tá devagar, né? Tá parado. Como a Hélia disse, as pessoas elas estão aqui na região, mas elas acabam não consumindo nada, porque elas estão tentando achar essas alternativas. Lembrando que o terminal de Jabaquara, ele atende a linha 1, que é uma das mais importantes e uma das mais antigas de São Paulo. Cerca de 15 mil pessoas passam por aqui por dia. Obrigada, Karine. Lembrando, né, que o motivo dessa paralisação no dia de hoje é contra as privatizações do governo. Então, funcionários da Sabesp aderiram a essa paralisação, além dos metroviários, ferroviários, e tem o apoio também de funcionários da Fundação Casa. Aulas das escolas municipais, estaduais e creches estão mantidas ao longo de todo o dia. E quem precisa dos ônibus, como a Karine trouxe aí o exemplo pra gente, está enfrentando pontos de ônibus cheios e o balanço de tudo isso, como é que estão as operações direto da central de operações da SP Trans, acompanhando tudo pra gente a Luana Pereira. Luana, qual a situação por aí? Bom dia, Elaine, bom dia, Carla, bom dia, Sheila. Bom, eu estou aqui desde de mais ou menos às 6 horas da manhã no centro de operações da SP Trans. A gente tem aqui dentro do centro de operações o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele já ampliou aqui as informações para a gente em relação ao funcionamento de ônibus na cidade de São Paulo hoje. Então, para auxiliar nesse dia de paralisação, algumas linhas tiveram seus pontos finais estendidos para atender os passageiros que buscam chegar em linhas do transporte sob trilhos que estão funcionando. Além disso, são mais de 200 veículos a mais na rua para atender essa população, como a Karine pontuou na reportagem. Mesmo assim, esse número não está sendo o suficiente para poder combater o fluxo de pessoas na região metropolitana.
O que nos leva a informar também que cerca de 900 agentes da Guarda Civil atuam nos 32 terminais de ônibus de São Paulo desde as 3h30 da manhã para auxiliar na segurança do fluxo de pessoas que pretendem fazer esse trânsito durante a capital paulista no dia de hoje. Então, lembrando também, como a Elaine pontuou, que as creches e serviços públicos funcionam normalmente, o rodízio de carros com as placas com finais 3 e 4, ele está suspenso e as faixas reversíveis elas foram antecipadas para também auxiliar o nosso querido ouvinte que vai de carro, que se prontificou aí de carro, com seu carro próprio ou carro de aplicativo, para tentar dar uma minimizada no trânsito, que mesmo assim já passou de 300 quilômetros de congestionamento hoje aqui em São Paulo. Obrigada, Luana Pereira. E quem conversou com o prefeito Ricardo Nunes é o apresentador Fábio França. Fábio. É isso, conversei com o prefeito faz 5 minutos, até para ilustrar tudo isso que a Luana contou pra gente, né? Detalhou pra gente. O prefeito disse exatamente que vai colocar 100% da frota de ônibus nas ruas durante todo o dia, né? Normalmente isso acontece no horário de pico e aí diminui aos poucos, mas hoje ele disse que, obviamente pela necessidade, durante todo o dia 100% dos ônibus estarão nas ruas. Nós vamos manter durante todo o dia a frota 100% operando, porque nos dias normais a gente tem um volume maior de ônibus no horário de pico e diminui no entrepico. A gente vai manter 100% toda a frota, até solicitando aqueles empregadores que puderem liberar os seus funcionários mais cedo ou puderem fazer um acordo para liberar mais tarde, depois compensar, ou seja, tentar fazer com que a gente tenha um menor número de pessoas nos horários de pico para ajudar nesse momento de caos que esses sindicatos colocam a cidade de São Paulo. Prefeitura que decretou ponto facultativo e, como disse a Luana, já, né, excetuando-se os serviços essenciais. E o prefeito garantiu que todas as escolas, inclusive das redes municipal e estadual, todas vão funcionar e falou também a respeito dos postos de saúde que estão funcionando hoje. Tanto no estado como no município. A educação, todas as escolas funcionando normalmente, até por conta de que muitas mamães precisam deixar os seus filhos para poder ir trabalhar. Na saúde, todos os serviços funcionando normalmente, hospitais, os 30 hospitais, as 470 UBSs, 24 UPAs, 17 hospitais dias, e aproveitando, Fábio, para pedir para aquelas pessoas que tenham marcado para hoje exames, consultas, cirurgia, se puderem, obviamente, né, aquelas que tiverem condições, mantenham e realizem, para a gente não ter que fazer o reagendamento dos serviços de saúde municipal. Então, aqueles que não conseguirem, a Prefeitura de São Paulo vai reagendar para essa semana ainda, mas eu pediria aqui, quem pudesse, né, tivesse condições de manter o seu agendamento na data de hoje, que se pudessem fazer, seria bastante importante e nos ajudaria bastante. Muito bem, aí o prefeito Ricardo Nunes falando a respeito das medidas tomadas pela Prefeitura de São Paulo para minimizar aí os problemas para o paulistano que hoje teve uma manhã ou tem uma manhã complicada com a falta de alguns trens no transporte sobre trilhos. E pelas redes sociais, o governador de São Paulo considerou a greve ilegal e abusiva. Há pouco ele escreveu, né? Estamos trabalhando para minimizar os impactos de mais uma greve ilegal e abusiva que tenta colocar a população refém de uma pauta política e corporativista. Nas palavras ainda de Tarcísio de Freitas, uma minoria, segundo ele, que não se constrange em impor prejuízo e sofrimento a milhares de trabalhadores por puro oportunismo. Não é só egoísmo, é irresponsabilidade e crueldade com quem depende do transporte público, escreveu há pouco Tarcísio de Freitas, que logo mais é aguardado para um pronunciamento também. Bem, então é uma manhã um pouco menos caótica do que o esperado. Ainda assim, há muita gente prejudicada pela circulação alterada de algumas das linhas do metrô em São Paulo. Só lembrando que as linhas privadas, né, a linha 4 amarela, a linha 9 Esmeralda. A 5 Lilás também, e a 5 Lilás também, são, né, as duas da Via Mobilidade e a da Via 4 Amarela. Essas estão funcionando normalmente. E tem ouvinte dizendo, olha, pelo menos no meu caminho, a coisa estava aparentemente mais tranquila, né? Quem pôde adiantar ou passar o home office para essa terça-feira, então aparentemente tentou fazer isso, fez. E a gente tem algumas vias da cidade, tá? Lembrando que tem lentidão né? Várias outras vias da capital paulista, mas em algumas a gente tem a condição de trânsito até tranquila. Obrigada, viu, Elaine, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta, né, com mais atualização. Daqui a pouquinho eu volto, vamos nessa.